Deixei o meu irmão viver no meu apartamento em regime de favor, mas ele trouxe a namorada para lá pelas minhas costas. Um mês depois ela mudou as fechaduras e fez uma lista de regras. Se quiseres visitar o nosso espaço, estas são as condições. Foi então que tomei uma decisão. Estava a aproveitar o meu dia de folga, estendida no sofá, a fazer zapping na Netflix, quando o telefone tocou. O nome da minha mãe apareceu no ecrã. Hesitei por um momento antes de atender. Olá, Beatriz, como estás? Disse a voz da minha mãe, com aquele tom doce e insinuante que ela usava sempre que queria pedir-me alguma coisa. Estou bem, só a relaxar. O que se passa? Perguntei, já a preparar-me mentalmente. Bem, preciso de te pedir um pequeno favor, confirmou ela, exatamente como eu suspeitava. O teu irmão acabou de sair do apartamento onde vivia. O contrato acabou e ele está com alguns problemas financeiros temporários. Suspirei. O Tiago tinha 26 anos, 4 anos mais novo do que eu, e nunca conseguiu realmente organizar a vida. Saltava de emprego em emprego, de relação em relação, sempre com alguma desculpa para as coisas correrem mal. Mãe, para onde é que isto está a ir? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Bem, tu tens aquele apartamento vazio desde o teu divórcio com o Miguel, disse ela com a voz a subir um tom. O Tiago precisa de um sítio onde ficar até conseguir reerguer-se. Pensei que talvez ele pudesse ficar lá durante algum tempo, só até as coisas se resolverem. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquele apartamento era a minha rede de segurança financeira desde o divórcio, há 3 anos. Fiquei com ele como parte do acordo. 2 anos depois, comprei um apartamento melhor, numa zona mais agradável, assumindo uma hipoteca pesada. O meu plano era arrendar o apartamento antigo para ajudar a pagar a prestação. Mãe, eu estava a planear arrendar aquele apartamento, lembrei-lhe. Preciso desse rendimento para conseguir pagar o empréstimo da casa. Eu sei, querida, mas estamos a falar de família. O Tiago precisa mesmo de ajuda neste momento. Tu estás tão bem no teu trabalho de marketing, e ele está a lutar. Seria só temporário. Eu sabia o que temporário significava no vocabulário do Tiago. Também sabia que se recusasse a mãe traria este assunto à baila em todos os jantares de família nos próximos 10 anos, insinuando subtilmente que abandonei o meu irmão no momento em que ele mais precisava. Está bem, disse após uma longa pausa. Ele pode ficar lá temporariamente. Mas quero dizer mesmo temporariamente, mãe. Muito obrigada, o Tiago vai ficar tão grato. Vou já dizer-lhe. Antes que eu pudesse impor mais condições, ela desligou. Atirei o telemóvel para a almofada ao meu lado e soltei um gemido alto. Lá se ia o meu rendimento de arrendamento. Uma semana depois encontrei-me com o Tiago no apartamento antigo, com os poucos pertences que trazia. Estava exatamente como eu esperava, descontraído com ar despreocupado, apesar de, na prática, estar sem casa e sem emprego. Olá, mana, obrigado por isto. Salvaste minha vida, disse ele dando-me um abraço rápido. Cheirava a quem tinha acabado de fumar um cigarro. Pois, como disse a mãe, isto é temporário, disse eu, destrancando a porta e entrando. O espaço estava limpo e vazio, com apenas os móveis básicos que eu tinha deixado. Eu preciso mesmo de arrendar este apartamento em breve. Claro, claro, disse o Tiago, olhando em volta. Em breve desapareço do teu caminho. Só preciso de alinhar o próximo trabalho, já tenho algumas boas pistas. Já tinha ouvido isso antes. Tiago, preciso que sigas algumas regras enquanto estiveres aqui. Ele virou-se para mim com uma expressão ligeiramente incomodada, mas rapidamente disfarçou. Claro, diz. Primeiro, nada de trazeres mais ninguém para viver aqui sem a minha permissão. Segundo, limpa o que sujares, este lugar tem de se manter em boas condições. Terceiro, nada de festas barulhentas. Os vizinhos já me conhecem e não quero queixas. Quarto, nada de animais sem me pedires antes. O Tiago levantou as mãos. Tudo razoável. Prometo que vou ser o inquilino perfeito. Nem vais notar que estou aqui. Durante as primeiras semanas fui muito vigilante. Passava lá depois do trabalho sem avisar. E, para minha surpresa, o Tiago parecia estar a cumprir o prometido. O apartamento estava razoavelmente limpo, não havia pessoas estranhas a viver lá, e ele até me cozinhou o jantar algumas vezes quando aparecia. Vês, eu disse-te que tinha crescido, disse o Tiago uma noite, enquanto comíamos a massa que ele tinha preparado. Estou impressionada, admiti. Talvez a mãe tivesse razão por uma vez. Quando fui à casa dos meus pais para o nosso tradicional jantar de sábado, eles estavam cheios de elogios. É tão bom ver-vos os dois a dar-se bem, disse a Helena, enquanto servia o rolo de carne. A família deve sempre ajudar a família. Estou orgulhosa de ti, Beatriz. O Carlos acenou com a cabeça em sinal de concordância. O Tiago diz que tem sido mesmo muito prestável. É para isso que servem os irmãos. Senti um calor de aprovação que não sentia deles há anos. Talvez esta situação não fosse assim tão má, afinal.
Passado cerca de 2 meses, relaxei a minha vigilância. O trabalho ficou mais exigente e eu estava a sair com alguém novo. Ligava ao Tiago de vez em quando para saber como estava, mas deixei de aparecer sem avisar. Está tudo bem por aí? Perguntava eu. Sim, tudo ótimo. O apartamento está limpo, as contas estão pagas, nada de festas, respondia ele sempre com entusiasmo. Devia ter percebido que era bom demais para ser verdade. Numa terça-feira à noite, lembrei-me de repente de que tinha deixado documentos importantes numa gaveta do armário no quarto extra do apartamento. Precisava deles para uma reunião no dia seguinte. Então fui até lá sem telefonar antes. Quando cheguei, ouvi a música aos berros vinda do interior. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Depois de tentar mais 2 vezes, usei a minha chave para entrar. O que vi fez-me parar imediatamente. Uma jovem que eu nunca tinha visto antes dançava pela minha sala de estar, vestindo apenas uma t-shirt do Tiago. Quando me viu, os olhos dela arregalaram-se de choque e depois estreitaram-se de raiva. O que está a acontecer? Quem és tu e por que estás a invadir o nosso apartamento? Gritou por cima da música. Nosso apartamento? Fiquei tão atordoada que nem consegui responder de imediato. Estou a falar contigo. Não pode simplesmente entrar na casa de alguém com uma chave. Continuou enquanto diminuía o volume da música com um comando. Antes que eu pudesse responder, o Tiago saiu a correr do quarto, envergando apenas uns boxers. O rosto dele ficou lívido ao ver-me. Beatriz, não sabia que ias passar por cá, balbuciou. Claramente, disse eu, recuperando a voz. Quem é esta? A rapariga cruzou os braços. Eu é que devia perguntar quem és tu. Eu sou a Beatriz. Sou a dona deste apartamento, respondi. Virei-me para o Tiago. Queres explicar? Esta é a Sofia, disse ele, colocando-se entre nós. A minha namorada. Ela precisava de um sítio para ficar e tu deixaste-a vir viver para aqui sem me dizer nada, completei eu, mesmo sabendo que a primeira regra era não trazer ninguém sem me pedir autorização. A Sofia revirou os olhos. Ai meu Deus, estás a falar a sério? Somos adultos. O Tiago não precisa da tua permissão para decidir quem fica no apartamento dele. Não é o apartamento dele, respondi firmemente. É o meu. Beatriz, vá lá, e choramingou o Tiago, fazendo a sua melhor cara de cachorrinho, a mesma que usava desde pequeno. Eu amo-a. Estamos mesmo a levar isto a sério. Ia contar-te, mas sabia que ias ficar toda tensa com isso. Olhei para os dois. O Tiago fazia-me olhinhos de pena e a Sofia olhava-me com hostilidade aberta. Há quanto tempo ela está a viver aqui? Perguntei. Há cerca de 1 mês, admitiu o Tiago. E 1 mês inteiro, e nem sequer tiveste a decência de me dizer. Respirei fundo e contei até 10 em silêncio. Tiago, podemos falar em privado por um momento? Tudo o que tens para lhe dizer, podes dizer à minha frente, interrompeu a Sofia. Olhei para ela fixamente. Gostava de falar com o meu irmão a sós. No meu apartamento. O Tiago apertou o braço da Sofia. Dá-nos só 1 minuto, amor. Ela bufou, mas foi a bater com os pés até o quarto, onde bateu a porta com força. Encantadora, murmurei assim que ela saiu. Ela é só protetora, disse o Tiago. E tu assustaste-a ao entrares com a chave, com a minha chave. Do meu apartamento, disse eu, cruzando os braços. Tiago, mas que raio? Tínhamos um acordo. Eu sei, suspirou ele. Mas estamos juntos há 3 meses e a colega de quarto dela expulsou-a. Fez sentido trazê-la para cá. Ela é mesmo porreira, vais ver quando a conheceres melhor. Levei a mão às têmporas, já a sentir a dor de cabeça formar-se. Parte de mim queria dizer aos dois para fazerem as malas e saírem dali, mas eu sabia o que ia acontecer. A Helena e o Carlos iriam ficar do lado do Tiago, e eu passaria por ser a irmã sem coração que pôs o irmão e a namorada na rua. Está bem, disse finalmente. Ela pode ficar também, mas as outras regras continuam a aplicar-se. Manter o apartamento limpo, nada de festas, nada de animais sem pedir antes. O rosto do Tiago iluminou-se num enorme sorriso e ele abraçou-me. És a melhor, prometo que vamos cumprir todas as regras. Não te vais arrepender. Já me estou a arrepender, murmurei, mas ele nem me ouviu. Enquanto reunia os documentos de que precisava e me dirigia para a porta, a Sofia saiu do quarto. Então, posso mesmo ficar? Que generosidade da tua parte, disse ela com um sorriso sarcástico. Sofia, porta-te bem, disse o Tiago. Não, a sério. Obrigada, Beatriz, disse ela, mas o tom deixava claro que ela não estava grata. Mas da próxima vez, talvez batas a porta antes de entrares com a tua chave. É um pouco invasivo simplesmente aparecer assim. Abri a boca para lhe lembrar de quem era o nome que estava na escritura, mas decidi que não valia a pena. Claro, quando estendi a mão para a maçaneta, a Sofia colocou-se à minha frente e abriu a porta. Por agora, adeus, disse ela com um sorriso falso, praticamente a fechar a porta na minha cara. Fiquei ali no corredor, atordoada.
Isto aconteceu mesmo? A namorada do meu irmão acabou de me expulsar do meu próprio apartamento? Nesse sábado fui jantar à casa dos meus pais, ainda a ferver de raiva por causa do que se tinha passado. Então conheci a namorada do Tiago, disse eu, enquanto comíamos. Não é encantadora? Sorriu a Helena. O Tiago trouxe-a cá na semana passada. Que rapariga tão doce. Quase me engasguei com as batatas. Doce? Ela foi incrivelmente mal educada comigo. Contei-lhes como tinha encontrado a Sofia no apartamento e como ela se tinha comportado comigo. A minha mãe abanou a mão como quem descarta o assunto. Provavelmente apanhaste-a desprevenida. E entrares com a tua chave sem aviso assusta qualquer pessoa. É o meu apartamento, disse eu, a sentir-me como um disco riscado. E eles quebraram as regras que tínhamos combinado. Oh, Beatriz, suspirou a minha mãe. Tens de compreender que o Tiago está a construir uma relação séria. Eles querem criar um lar juntos. No meu apartamento, sublinhei. Não podes ficar feliz pelo teu irmão? Perguntou Carlos. Depois do teu divórcio, devias entender como é importante encontrar alguém. Aquela doeu. Eles sabiam que o Miguel me tinha traído. E mesmo assim estavam a usar o meu casamento falhado para me fazer sentir culpada por causa do Tiago. Isto não tem nada a ver com o meu divórcio, disse eu. Tem a ver com o Tiago não respeitar o que combinamos. A família é mais importante do que regras, disse a Helena com firmeza. Tens 2 apartamentos, Beatriz. O teu irmão não tem nenhum. Podes dar-te ao luxo de ser generosa. Desisti de tentar fazê-los entender e mudei de assunto. Na semana seguinte recebi as faturas dos serviços públicos do apartamento onde o Tiago estava. Fiquei de boca aberta com os valores, estavam quase o dobro do normal. Liguei-lhe imediatamente. Tiago, viste as contas da luz e da água? Estão o dobro do que deviam. O que se passa? Bem, hesitou ele. A Sofia gosta de tomar banhos muito longos. Mesmo muito longos. E ela diz que precisa de luz para ver, então mantém todas as luzes acesas. Fechei os olhos e contei até 10 novamente. Tiago, sou eu que estou a pagar essas contas. Eu sei. Desculpa. Vou falar com ela sobre isso. Faz isso, por favor. Eu não posso suportar este tipo de aumentos. Prometo, mana. Vou tratar disso. Queria acreditar nele, mas uma parte de mim já sabia melhor. 3 semanas depois, o meu telefone tocou. Era Dona Almeida, a senhora idosa que vivia no apartamento em frente ao meu. Senhora Beatriz, desculpe incomodá-la, disse ela com o seu sotaque gentil. Mas tem havido festas muito barulhentas no seu apartamento. Muitas noites, muito tarde. Muito barulho. Muitas pessoas. Pedi desculpa repetidamente, prometendo que ia tratar do assunto, embora sentisse a raiva a crescer dentro de mim. Primeiro a inquilina não autorizada, depois as contas, agora festas. O Tiago tinha quebrado todas as regras. No dia seguinte fui ao apartamento depois do trabalho. Bati a porta e toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Tentei a minha chave, mas não rodava na fechadura. Fiquei a olhar para a porta incrédula. Eles tinham mudado as fechaduras. Eles tinham mudado as fechaduras do meu apartamento. Estava furiosa, completamente fora de mim. Desci até o carro e decidi esperar. 2 horas depois, o Tiago e a Sofia apareceram, caminhando em direção à entrada do prédio. Segui-os lá para dentro e subi com eles no elevador. Quando chegaram à porta do apartamento, chamei. Tiago? Ele virou-se e o rosto dele desfez-se ao ver-me. A Sofia pareceu irritada. O que estás aqui a fazer? Perguntou ela. Precisamos de falar sobre o motivo pelo qual a minha chave já não funciona, disse eu. Agora. O Tiago, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhado. Beatriz, eu posso explicar. Vamos falar lá dentro? Insisti, empurrando-me para dentro, passando pela Sofia, que me lançou um olhar sujo, mas acabou por sair da frente. Assim que entrei, reparei que o apartamento estava ainda mais desarrumado do que antes. Garrafas de cerveja vazias alinhadas no balcão da cozinha e os móveis da sala completamente mudados de sítio. Por que mudaram as fechaduras? Exigi saber. Antes que o Tiago pudesse responder, a Sofia intrometeu-se. Eu não gostei da ideia de tu poderes entrar quando te apetecesse. É assustador. Virei-me para o Tiago. Concordaste com isto? Ele olhou para o chão e assentiu levemente com a cabeça. Sabem que mais? Já chega, disse eu. A Dona Almeida ligou-me ontem. Disse que tem feito festas barulhentas. A vizinha devia preocupar-se com a vida dela, murmurou a Sofia. Os vizinhos são da minha conta, respondi. E também são as contas da luz e da água, que duplicaram desde que se mudaram para aqui. O Tiago deu um passo em frente. Beatriz, podemos falar disto mais tarde, quando todos estiverem mais calmos. Não, vamos falar disto agora, insisti. Quebraste todas as regras que combinamos. Trouxeste alguém para viver aqui sem me pedires. Não mantens o apartamento limpo. Fazes festas.
e agora mudaste as fechaduras da minha propriedade sem a minha permissão. A Sofia revirou os olhos e foi até uma gaveta, de onde tirou uma folha dobrada. Toma. O que é isto? Perguntei, sem pegar no papel. É uma lista de regras, disse ela, empurrando-mo para as mãos. Se quiseres visitar o teu apartamento, estas são as condições. Desdobrei o papel, incrédula com o que ouvia. À medida que lia a lista, a minha mandíbula caiu. A primeira regra dizia que eu tinha de avisar com pelo menos 3 dias de antecedência antes de visitar. A segunda estipulava que não podia aparecer depois das 21 horas nem antes das 9 horas. A terceira proibia qualquer conversa sobre contas. A quarta obrigava-me a estar calada durante a visita e a não causar drama. A quinta exigia que lhes comprasse móveis novos, porque os atuais eram velhos e feios. A lista continuava com exigências cada vez mais ridículas. Levantei os olhos do papel e vi a Sofia sorrir com arrogância, enquanto Tiago parecia desconfortável. Algo partiu-se dentro de mim. Uma calma estranha apoderou-se de mim. Tenho uma semana para sair. As expressões confiantes desapareceram. O quê? Engasgou-se o Tiago. Não nos podes expulsar, gritou a Sofia. Temos direitos. Vocês não têm contrato nenhum. Isto é minha propriedade. E estou a dizer-vos que tenho uma semana para encontrar outro lugar onde viver. O rosto da Sofia contorceu-se de raiva. Pegou num vaso da estante, um de vidro azul que eu tinha comprado em Lisboa durante a minha lua de mel, e atirou-o ao chão. Espatifou-se em dezenas de pedaços. Estremeci, mas mantive a postura. Aquele vaso custou caro. Vais pagar-me isso. Sai daqui. Cuspiu ela. Estendeu a mão para outra peça decorativa, uma taça de cerâmica. Toque em mais alguma coisa e chama a polícia, avisei. Destruição de propriedade é crime. Ela congelou, as mãos ainda no ar. Uma semana repeti. Depois virei costas e saí. Ao fechar a porta atrás de mim, ouvi a Sofia gritar, começou a gritar e o Tiago a tentar acalmá-la. Fui até o carro com a cabeça erguida. Mas, assim que me sentei, as mãos começaram a tremer. Nunca me tinha imposto assim ao Tiago. Acabava de entrar na garagem da minha casa quando o telefone tocou. O nome da minha mãe apareceu no ecrã. Ótimo. O Tiago já lhes contou. Alô, atendi, preparando-me. Beatriz, mas o que é que se passa contigo? Começou logo a Helena. O Tiago ligou-nos em lágrimas. Como é que foste capaz de pôr o teu irmão e a namorada na rua? Mãe, eles mudaram as fechaduras do meu apartamento sem me pedir autorização. De certeza que tinham os seus motivos, descartou a Helena. Estás sempre a entrar sem avisar. A voz do Carlos surgiu na linha. A tua mãe e eu estamos muito desapontados contigo, Beatriz. Depois de tudo que fizemos por ti. O que é que exatamente fizeram por mim, pai? Interrompi. Comprei a minha própria casa. Pago a minha hipoteca. Estou a deixar o Tiago viver na minha propriedade de favor, e ele está a aproveitar-se disso. Aquela rapariga parece ser encantadora, disse a Helena. O Tiago diz que tem sido hostil com ela desde o início. Soltei uma gargalhada, sem acreditar. A Sofia atirou-me um vaso hoje, e escreveu uma lista de regras que eu tenho de seguir para entrar na minha própria casa. Estás a exagerar, disse a minha mãe. Desde que o Miguel te deixou, tens andado amarga. Nós compreendemos, querida, mas não descarregues isso no teu irmão. Não podia acreditar no que estava a ouvir. Desliguei a chamada e desliguei também o telemóvel. Fiquei sentada no carro durante muito tempo, a olhar para o vazio, deixando a raiva e a mágoa tomarem conta de mim. No dia seguinte, liguei a uma amiga advogada para ter a certeza de que estava dentro dos meus direitos ao expulsar o Tiago e a Sofia. Ela confirmou que, como não havia contrato e a propriedade estava no meu nome, eu podia legalmente exigir que saíssem. Também marquei com o serralheiro para se encontrar comigo no apartamento na semana seguinte. Os dias passaram devagar. O Tiago ligou várias vezes, mas deixei sempre ir para o voicemail. As mensagens dele oscilavam entre a raiva, estás a ser completamente irracional, e o apelo por favor, Beatriz, não temos para onde ir. Não respondi a nenhuma delas. A minha mãe e o meu pai também ligaram. Ignorei-os igualmente. Finalmente a semana chegou ao fim. Tirei o dia de folga e fui até ao apartamento. O serralheiro estava agendado para chegar 1 hora depois de mim. Não sabia o que esperar. Será que ainda estariam lá? Bati a porta e, para minha surpresa, o Tiago atendeu quase de imediato. Os olhos estavam vermelhos e ele parecia exausto. Estamos quase a acabar de empacotar, disse ele em voz baixa. Assenti e entrei. O apartamento estava um caos. Caixas e sacos por todo lado. A Sofia estava no quarto a enfiar roupas numa mala. Para onde vão? Perguntei, apesar de mim mesma. A mãe e o pai disseram que podemos ficar com eles até arranjarmos outro sítio, e respondeu o Tiago, sem me olhar nos olhos. Senti uma pontada de culpa que rapidamente reprimi. Esta era a consequência das suas ações, não das minhas.
Não falamos muito enquanto terminavam de arrumar. A Sofia recusou-se a olhar para mim, movendo-se como se eu fosse invisível. Quando finalmente estavam prontos para sair, ela tirou as chaves para o chão, aos meus pés, sem dizer uma palavra. Sofia, disse o Tiago em tom fraco, mas ela já tinha saído pela porta. O Tiago ficou mais um momento. Desculpa pelo vaso, disse ele. E pelas fechaduras. Foi ideia da Sofia, mas eu alinhei. Tu alinhas sempre em tudo, Tiago, respondi. Esse é o teu problema. Ele acenou com tristeza, pegou na última mala e foi-se embora. Depois que o Tiago e a Sofia saíram, observei os estragos no meu apartamento. Estava um desastre. Havia manchas na alcatifa, marcas nas paredes, e a casa de banho tinha uma camada de sujidade que me dava vômitos. A cozinha não estava muito melhor, o lava-loiças estava cheio de pratos sujos e algo não identificável crescia no frigorífico. O serralheiro chegou e mudou todas as fechaduras. Paguei-lhe um extra para instalar uma tranca adicional para maior segurança. Enquanto ele trabalhava, comecei a limpar. Enchi saco atrás de saco com o lixo que eles tinham deixado para trás. Demorei 3 dias inteiros a pôr o apartamento de novo em condições decentes. Tive de contratar uma empresa de limpezas para cuidar da casa de banho e da cozinha, e acabei por substituir a alcatifa da sala. No total, custou-me mais de 1.000 euros para consertar tudo. Depois de o apartamento estar limpo, coloquei-o no mercado para arrendamento. Tirei fotografias profissionais, escrevi uma descrição detalhada e defini um preço justo que cobria a minha hipoteca com algum extra para manutenção. Dentro de uma semana, já tinha várias candidaturas. Analisei cuidadosamente cada potencial inquilino. Verifiquei referências e analisei o histórico de crédito de cada candidato. Por fim, escolhi uma jovem médica que ia começar a sua residência no Hospital de Santa Maria. Tinha um excelente crédito, rendimento estável e não tinha animais de estimação. Assinamos um contrato de arrendamento formal com todos os detalhes devidamente especificados. No dia em que se mudou, entreguei-lhe as chaves com um sentimento de realização. Era assim que as coisas deviam ser feitas, uma transação entre adultos responsáveis. Enquanto conduzia para casa, senti-me mais leve. O rendimento do arrendamento ajudaria significativamente no pagamento da hipoteca, exatamente como eu tinha planeado antes de o Tiago ter estragado tudo. Durante as semanas seguintes, aproveitei a minha vida em paz. Foquei-me no trabalho, inscrevi-me numa aula de yoga e fui a alguns encontros. Soube-me bem voltar a ter o meu espaço e os meus limites novamente. Os meus pais acabaram por deixar de ligar, embora ainda mandassem mensagens ocasionais a pedir que deixasse de ser teimosa e fizesse as pazes com o meu irmão. Apaguei todas sem responder. Então, cerca de um mês depois de o Tiago e a Sofia se mudarem, recebi uma mensagem da minha mãe que me fez parar. Beatriz, sei que ainda estás chateada, mas preciso de falar contigo. É importante. Por favor, liga-me. Havia algo diferente no tom. Hesitei, depois decidi ligar-lhe de volta. Mãe? O que se passa? Do outro lado, ouvi um longo suspiro. Beatriz, devo-te um pedido de desculpas. A Sofia não é quem pensávamos que era. A sério? Perguntei, já a pressentir onde aquilo ia dar. Ela tomou conta do quarto de hóspedes como se fosse o quarto dela. Deixa coisas por todo lado, usa toda a água quente e fica furiosa se lhe pedimos para arrumar alguma coisa. Parece-me familiar, disse eu secamente. Ela impôs regras cá em casa, continuou a Helena, a voz a tremer um pouco. Disse ao teu pai que não podia ver televisão depois das 21 horas porque o barulho a incomoda. E convidou amigos para jantar sem me perguntar nada. Não consegui evitar sentir uma certa satisfação interior. Deve estar a ser difícil para vocês. Agora percebo o que estavas a passar, admitiu a minha mãe. Podes falar com o Tiago? Talvez convencê-los a encontrar um lugar só deles. O teu pai e eu estamos no limite. Ri-me, incrédula. Estás a falar a sério? Queres que eu resolva o vosso problema depois de terem ficado do lado deles contra mim? Beatriz, por favor. Cometemos um erro. Somos os teus pais. E eu sou a vossa filha, interrompi. Mas isso não vos impediu de me acusarem de ser ciumenta e amarga. Não vos impediu de ignorarem tudo o que disse sobre a forma como me trataram e a minha casa. Estávamos errados, disse a minha mãe em voz baixa. Lamento. O pedido de desculpas devia ter me sabido bem. Mas era demasiado pouco, demasiado tarde. Mãe, tu e o pai criaram esta situação. Sempre permitiram o comportamento do Tiago. Ensinaram-lhe que as regras não se aplicam a ele e que alguém há de resolver os problemas dele por ele. O que é que devemos fazer com eles agora? Perguntou ela, soando genuinamente perdida. Isso é um problema vosso para resolver, não meu. Tal como o meu apartamento era problema meu, lembram-se? Seguiu-se um longo silêncio do outro lado da linha. Pelo menos vens jantar conosco no sábado. Pensei nisso. Parte de mim queria continuar zangada, fazê-lo sentir um pouco da dor que me causaram.
Mas outra parte reconhecia que talvez isto fosse uma oportunidade para uma mudança real na dinâmica familiar. Vou pensar nisso, disse finalmente. Mas não vou resolver isto por vocês. Eu entendo, disse a minha mãe. Nós amamos-te, Beatriz. Depois de desligarmos, sentei-me no sofá a processar a conversa. Havia uma certa justiça poética em os meus pais estarem a provar do que eu própria tinha vivido. Talvez agora percebessem por que é que eu tinha traçado limites tão claros. Nos dias seguintes, continuei a pensar se devia ir ao jantar de sábado. No fim, decidi ir, não para resolver os problemas deles, mas para estabelecer novos limites na nossa relação daqui para frente. Quanto ao Tiago e à Sofia, não sentia qualquer obrigação de os ajudar. O meu irmão fez as suas escolhas, e agora teria de viver com elas. Se esta experiência finalmente o obrigasse a crescer e a assumir responsabilidade pela sua vida, talvez algo de bom ainda pudesse surgir. Entretanto, a minha nova inquilina pagava a renda pontualmente todos os meses. O dinheiro ia diretamente para a minha hipoteca, exatamente como planeado. Estava a seguir em frente com a minha vida, nos meus próprios termos, sem pedir desculpa por proteger aquilo que é meu.